Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Papo Sem Estoque. Hoje a gente tem aqui um convidado muito especial. Ele é um cara empreendedor, visionário, que transformou a sua fé em uma marca de roupa. Hoje a gente está falando do Tom. Seja muito bem-vindo, Tom. Obrigado, irmão. É uma honra ter você aqui. Pô, a honra toda Pessoal, nossa. O Tom é dono de uma marca chamada Coletivo Emaús. Uma marca muito inspiradora que leva uma mensagem muito inspiradora para quem está no ramo do gospel. Né? Isso. É uma marca gospel que, assim, que ela é fantástica e fenomenal. Então, hoje a gente vai ouvir muitas histórias inspiradoras desse cara empreendedor e visionário aí que tem muito a falar pra gente aí no nosso podcast de hoje. Cara, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí. Obrigado a você que está assistindo nesse momento. De verdade, é aquilo que eu falei pra você. Eu espero que seja algo que nos inspire, né? Eu te ouvindo e eu te vendo, me inspiro muito com a sua história, a sua trajetória. Eu falo pra Sibeli, minha esposa, mano, eu preciso entender como já é, mano, o Jefferson, porque eu tenho que aprender com esse cara, velho. Pra mim, você é uma inspiração. E eu tá aqui hoje, cara, obrigado. Eu nem imaginava que eu ia estar aqui de verdade. Pô, todos nós somos uma inspiração. Cara, você é um... Antes de tudo, você é um filho da quebrada. Um cara que, assim, nasceu com tudo pra dar errado. É, tem isso também. Com tudo pra dar errado, mas você conseguiu virar a chave e fazer tudo dar certo. E hoje você é inspiração para muitas e muitas pessoas. Você tá aqui hoje, cara, por um mérito foda. Quando a gente fala de marca gospel, todo mundo, sem exceção, fala de você. É mesmo. Todo mundo fala da sua marca. Todo mundo fala que olha lá o seu Instagram, vê o que você está criando, vê como você está se movendo dentro do cenário para entender como a sua cabeça está pensando para poder também fazer a marca deles andar. Que doideira, cara. Muito bacana. Eu vou te falar a verdade, eu não tenho a mínima noção disso. Muitas vezes a gente fica focado lá no nosso trabalho, nas nossas tarefas do dia a dia, e quando a gente menos espera, tem milhares de pessoas nos olhando. É muito louco inspirando no que a gente faz. E, cara, é sem exceção. Quando se fala de marca gospel, todo mundo fala de você. Que bênção, cara. Não, eu torno a repetir isso porque nunca foi uma intenção nossa ser referência. De verdade. Sim, eu entendo. De verdade. A minha única pretensão, valendo mesmo, valendo a Vera, é que o produto que eu faça glorifique a Deus. Sempre. Porque o Paulo já falava, você vai comer, você vai beber, você vai se vestir, faça isso para glorificar a Deus. Eu, de alguma maneira, eu não sei de onde vem essa graça, é lógico, assim, muitos vão falar que é dele, eu também acredito que é dele, sim. Mas eu não sei como isso chega até mim, essa informação, essas ideias. Eu gosto muito da Bíblia. Mas eu gosto da Bíblia não como um livro religioso. Eu gosto da Bíblia como um livro para a minha vida. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, eu entro dentro da história. E, ao mesmo tempo, eu faço com que essa história entre dentro do meu contexto de vida. Então, isso vai fazendo com que essa mistura dê um bom molho no final. E aí, a gente consegue desenvolver um produto que vai falar tanto com quem entende sobre quem é Jesus, quem é Deus, quem é essa história toda, como quem... Cara, o que é esse negócio aí? Que é uma água que vira vinho? Que papo é esse aí? E aí, gera curiosidade. Eu acredito muito que o Jesus que eu acredito muito, que eu acredito, é redundância, mas o Jesus que eu creio, ele não é um Jesus religioso. Ele é um Jesus que
tá aqui do nosso lado agora. Sim. Ouvindo as nossas preces, ouvindo as nossas orações, trocando uma ideia com a gente. E é de uma forma tão simples, que parece que é mentira. E é esse Jesus que eu tento colocar nas roupas que a gente desenvolve. E para começar nossas conversas, as perguntas, você acha que, como você é um cara que veio da quebrada, que passou por muitas situações difíceis na sua vida, qual que você acha que foi o ponto, assim, o ponto crucial, assim, o ponto de virada, a chave ali, que você conseguiu fazer a sua marca dar certo? O que você acha qual foi o ponto ali que fez a sua marca dar certo? Isso é algo simples, mas é algo muito difícil. Chama-se obediência. Obedecer aquela voz que está dentro do seu coração, que muitos vão chamar de intuição, muitos vão chamar de força interior. Eu chamo essa força de Espírito Santo. Quando você consegue ouvir, distinguir e obedecer, mano, dá tudo certo na sua vida. Por quê? Porque o fator obediência? Porque muita gente ouve, distingue e não obedece. Aí você quer criar o seu próprio caminho quando o Papai do Céu já preparou um caminho para você andar. E eu só fui entender o princípio da obediência desobedecendo. É batata, é tipo filho e mãe, tá ligado? Sim. A mãe fala, pô, não vai por esse caminho, não vai. Ah, não, mãe, eu vou. Aí o que acontece? O filho vai lá e acaba quebrando a cara. E depois fala, mãe, pô, eu errei. Eu falei pra você que ele não obedeceu. O princípio é o mesmo. E se só... é aquilo, né? Você só consegue aprender, de fato, quando você passa por uma situação que você errou. E aquele erro, se você não usar essa situação como um aprendizado, você vai continuar errando. Eu costumo dizer assim que na Bíblia fala que não se cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Isso. Certo? Existe uma palestra do Steve Jobs que ele fala sobre ligar os pontos. É uma das, assim, dizem que é uma das palestras mais extraordinárias que existem na história da humanidade. Uhum. Uma palestra do Steve Jobs que foi na faculdade, acho que de Stanford. E ele é um cara que quis estudar na faculdade, que queria se formar, acabou desistindo. E aí ele vai nessa faculdade para dar uma palestra para os estudantes na hora que eles estão ali se formando. E ele fala que sobre ligar os pontos, o quão é importante a gente conseguir ligar os pontos lá na frente. Que a gente nunca pode reclamar, a gente nunca pode se chatear com coisas que acontecem. Porque tudo que acontece na nossa vida, a gente só vai conseguir entender lá na frente. Sim. Então a gente só tem que agradecer e seguir a vida. Sim. Então ele fala tudo isso, de tantas coisas que aconteceram de ruim na vida dele, mas que para muita gente faria com que elas desistissem. E no caso dele, ele simplesmente entendeu que tudo o que estava acontecendo era para acontecer. Um processo, era um processo que era necessário para um aprendizado, para ele poder fazer algo lá na frente, ele teria que ter passado por esse processo. Hoje, depois de eu assistir essa palestra, eu comecei a também entender muitas coisas e hoje também tudo que acontece na minha vida, eu só agradeço. Eu nunca reclamo. Eu até tenho raiva de pessoas que tipo, chega próximo de mim para ficar reclamando de alguma coisa. Mas não tem como, né? Eu só agradeço. Porque não se cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Sim. Então, tudo que acontece na nossa vida, lá na frente a gente vai entender o porquê. Uhum. E essa mensagem do Steve Jobs assim, é fantástica. Pessoal, se um dia vocês puderem assistir, tá no YouTube, tem dublado, tem em inglês, tem na língua original, tem de todas as formas lá. Essa palestra ela é muito famosa e é fantástica. Mas seguindo aí as nossas perguntas, eu vi que o nome da sua marca ela tem uma referência bíblica. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre
o que que envolve o nome da sua marca e como que você chegou até esse coletivo Emaús? O grande lance do Emaús é o encontro. Você vai perceber uma história bem interessante nisso. Tinham dois amigos que andaram com Jesus, viram tudo que Jesus fez, pegou a água, transformou em vinho, deu de comer para um monte de gente, realizou milagres infinitos, coisas que até nem está na Bíblia. Quando Jesus morre, a mensagem de Jesus é: vocês ficam aqui quietinhos em Jerusalém, que no terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando ele morre, tá aquele clima tipo de perseguição, onde o Judas se mata, o Pedro nega ele 3 vezes, a maioria dos cristãos se escondem, e eles, sem esperança nenhuma, eles pegam as coisas deles e voltam para a cidade de Emaús. Então, Emaús é uma cidade que, se fosse hoje, estaria mais ou menos a uns 11 quilômetros de Jerusalém. E todo mundo naquela época só era na caminhada, ou uma charretezinha. Percebe, eu vou abrir um parênteses aqui. Percebe que eu estou te contando uma história da Bíblia, o qual o doutor Lucas escreveu, mas a Bíblia não, a Bíblia até fala que ele era um médico. Mas eu pego essa mensagem e transiciono ela para o nosso entendimento. Então, a partir desse momento, a gente já começa a ter algumas narrativas, criação de estampa, tal, que é algo que eu acredito que a gente vai falar lá na frente. Vou fechar o parênteses e vou voltar para a história. Esses dois caras pegam todas as coisas deles e começam a ir embora para Emaús. Então, é uma caminhada que eu julgo, sei lá, naquela época, devia ser uns 11 km, talvez em 3, 4 horas eles fariam. Do nada aparece um cara no meio deles. E esse cara começa a trocar. E aí, rapaziada, vocês estão vindo da onde? Pô, mó domingo de sol e vocês andando aí e tal. Vocês estão voltando ou vocês estão indo? Aí os caras cabisbaixo, um olha pro outro e fala: a gente estava em Jerusalém. Tinha um cara aí que falava, que fazia, acontecia. Mas era... O sentimento deles era tipo como se fosse aquele cara que a mulher dá um pé na bunda dele. Sim. E ele, sabe? Tipo, ele quer falar mal da mulher pra todo mundo, mas na verdade ele gosta dela. Esse era o sentimento desses dois caras para com Jesus. Então esses caras foram falando mal de Jesus o caminho inteiro para esse cara. Não, que Jesus, que aquilo. Ai, como eu larguei, como que eu pude deixar o meu tempo livre para seguir esse cara? Esse cara não fez nada pra minha vida, ele não fez absolutamente nada. Ah, deu meia dúzia de pão com peixe lá pros caras lá e tava tudo certo. E aí esse cara olhou aquilo e falou: entendi. De tanto falar mal, assim, de tanto reclamar que você falou agora, esse cara se destacou, foram lá na frente. Quando eles estavam chegando na entrada da cidade, era comum eles sentarem numa mesa, fazendo um podcast, assim, trocar uma ideia e tal. E aí cada um sentou de um lado, acharam uma venda lá. Era domingo, né? Pediram um macarrão com frango assado, daqueles de TV e tal, de que fica rodando. Chegou lá. E aí um olhou pro outro e falou: mano, não tô com mínima vontade de orar. Cara, ora aí você. Ele pegou aquela comida toda, levantou pro céu e falou: Pai, graças te dou. Bum. E desapareceu. Um olhou pro outro. Cadê o cara? Não é possível. Aí eles chegaram. Mano, esse cara era Jesus. Porque ardia no meu coração, ardia no seu também, que ele era Jesus. E a gente veio o caminho todo falando mal dele. Mano, vamos voltar agora para Jerusalém, para voltar para falar com os caras. Enfim, do jeito que eles foram muito mais rápido. Emaús, por que Emaús? É o encontro. É o lugar que tem o encontro. É na caminhada. É na caminhada onde Jesus vai tratar com o nosso coração, com o meu, com o seu, com o de todo mundo.
caminho e encontro. Enquanto você está caminhando, Jesus está falando com você. Enquanto você está ali meditando, enfim. Só que a gente não percebe que ele está do nosso lado e a gente continua falando mal dele, da mesma maneira que esses dois caras falavam mal dele. Ah, então, como a gente fala mal de Jesus? Reclamando, não agradecendo, não obedecendo, tentando, não entendendo o chamado dele para nossa vida. Então eu fui entender como esse nome faria o link do cara que é cristão com o cara que é missionário. Por quê? Porque 30% da nossa margem a gente doa para amigos que estão em missão. Então, muitas vezes, esse rasgar do pão é para o próprio missionário. Que ele está num momento de vida que ele pensa que tá todo mundo desistiu dele. E quando ele vai lá fazer uma compra, sei lá, em algum mercado, alguma coisa. Putz, será que vai passar o cartão? Será que vai passar? E passa. É o rasgar do pão. De outro lado, o cara que está aqui, que é o consumidor final, ele compra a camiseta e ele veste aquilo. Nossa, eu tava sentindo um negócio estranho. E eu coloquei essa camiseta. Nossa, eu tô mó bem, cara. O que acontece com essa camiseta? É o encontro. Então o Emaús é por causa disso, justamente para que haja o encontro da pessoa com o próprio Espírito Santo de Deus. Tom, você acredita então que a camiseta tem esse papel? Sim, eu acredito. Por que eu acredito? Pela fé, pela energia, pela força, pela criatividade e principalmente pela mensagem que a gente coloca naquele produto. Muito forte isso, hein? Cara, muito inspirador a história, uma história fantástica. Eu nunca imaginei que você tinha algo tão fantástico assim por trás do nome da sua marca. Realmente muito inspirador. O que acontece, o Jefferson, é que a gente não tem nada de bom um para dar pro outro. Você pode pegar o cara mais top da Terra e o cara mais inútil da Terra. Eles são a mesma coisa. Sim, são dois seres humanos comuns. A vitória e a derrota tá no mesmo patamar. Sim. O sucesso e o fracasso tá no mesmo patamar. O que nos difere, ou o que nos inspira, o que nos traz luz, é algo que, ao mesmo tempo que está dentro de nós, está fora. Aquilo que o Hermes Trismegistus falava, né? Aquilo que está no alto é como que está embaixo, e o que está embaixo é como está no alto. Jesus já falava também, se você quer ser servido, sirva. Se quer ser o primeiro, seja o último. Se você andar com alguém 1 quilômetro, e essa pessoa... se você andar alguém com 1 quilômetro, ande 2. Se alguém lhe der uma tapa, ofereça o outro lado. Então, são dicotomias inspiradoras que elas vêm do alto. E, ao mesmo tempo, essa mensagem está dentro de você. Existe um fogo dentro do nosso coração, dentro do nosso corpo, que traz energia, mas alguém acendeu esse fósforo lá dentro. Antes da gente nascer, alguém acendeu essa chama dentro de nós. E por mais que a gente queira desistir do nosso chamado, a gente não consegue, porque isso queima como fogo dentro da gente. Emaús é isso, é o encontro. Cara, sensacional a história, foi muito sensacional ouvir assim tudo que está por trás do nome da sua marca. Mas seguindo aqui inspirações e propósito, a gente sabe que a moda cristã é um nicho muito específico, mas também muito inspirador, certo? Quais foram as maiores influências no seu processo de criação da sua marca? Legal, bacana essa pergunta. Eu tenho uma influência, que é a influência amor. Sim, sabemos que é Jesus. Não, ele sim. Mas digo no complexo terrestre. Se chama Amaury Calimã. Depois você pesquisa aí Amaury Calimã, King 55. Conta mais um pouco sobre isso. Esse cara, a família dele toda foram os precursores da moda no Brasil.
Isso meio que 40, 50, 60, 70. Pra você ter uma ideia, o irmão dele, que é o Renato, tem uma marca bem conhecida, que é a Carmin. A Carmin, conheço. Isso. Então. Usei muito quando eu tinha 16, 17 anos. E o Amaury, nos anos 80 para 90, tinha uma marca chamada Século 20. Conheço também. Então, essa marca, as calças que o Amaury fazia nessa época, as roupas, eram algo que também estava totalmente fora da casinha, assim. E essa marca, o Amaury, eu conheço ele pelo menos há uns... Vai fazer 11 anos que eu conheço ele. É o único cara que eu chamo ele de pai. Depois que meu pai veio a falecer, um pouco antes até, eu já tinha uma baita de uma consideração por ele, assim, como pai mesmo, sabe? Sim, entendo. Eu falo para todo mundo que 95% do homem que eu sou é por causa dele. Caramba! Ele me ensinou muita coisa, muita coisa. Então, nesses 11 anos que a gente anda junto, de conversas, de trabalhos e tal, você não tem noção de... Eu falo para todo mundo, o resumo da frase é: se o Emaús é o Emaús hoje, é por causa do Amaury Calimã, da King 55. A pessoa do Amaury. Então, é um cara que eu acho que era um cara legal para você conhecer. Um cara Sim. muito legal. Fora ele, cara, eu não tenho outras inspirações, assim. Eu pesquiso muita coisa de fora. Assim, você vai ter, sei lá, o Bershka, você vai ter o Pull&Bear, você vai ter, sei lá, essas multimarcas de fora, que o nosso produto, ele tem uma linguagem muito popular. Ele não é um público específico. Eu tento desenvolver um produto que vai agregar, tipo, a avó, a neta, a filha, o genro, a criança e o cachorro. Para todo mundo ir para a igreja ou para ir para suas situações como colégio, faculdade e tal, com a mesma roupa. É muito louco que eu vejo, tipo assim, uma senhora de 70 anos usando uma camiseta over e, ao mesmo tempo, tem uma menina de 15 com a mesma roupa. Então, o nosso intuito é esse. E o termômetro, assim, que a gente leva para a vida, né? Que é a minha inspiração de vida, no caso, eu mostro para minha mãe. Mãe, o que você acha dessa estampa aqui? Quando eu começo vamos dizer, a gente tem uma estampa lá, que é Jesus em cima do Monte Gólgota, depois ele no inferno e depois ele no céu. Aí minha mãe fala: nossa, que doido, isso aqui é uma caveira? Mas os crentes vão comprar essa caveira aqui, filho? Vai, mãe, mas... Aí ela fala: pô, mas ao mesmo tempo Jesus está rodeado de anjos aqui, que doido. E o que é isso aqui embaixo? É o inferno? É legal. Então, a leitura que a minha mãe faz é a leitura que uma pessoa, sei lá, de 65 a 80 anos vai fazer. Com uma instrução relativamente pequena. Então, beleza. Se passou no crivo dela, se ela entendeu, qualquer pessoa vai entender. Sim. Entendeu? Então, é isso. No trabalho, eu não tenho muitas pessoas que me inspiram assim, sabe? Eu vou ter mais coisas dentro, né? Por exemplo, a nossa equipe hoje é uma equipe inspiradora demais, cara. O garoto que trabalha do meu lado, Vinícius, você é louco, o moleque é um gênio. Aí do outro lado você tem Larissa, Milena, que é 2 aviãozinhos. Aí você tem o Alan e o Pedro ali também, que são outro 2 foguetes. A Sibéria, se eu for começar a falar dela aqui, vamos pôr aí mais umas 3, 4 horas de podcast aí, porque essa mulher aí é uma guerreira, velho. Então você acredita que ter uma equipe assim muito bem consolidada, treinada e que entende o propósito da marca é fundamental. Fundamental, né? É fundamental. Eu costumo dizer uma frase que melancia não dá pra você comer sozinho. Você não tem como. Sim, sim. E o fator é... Eu tento... Não é que eu tento. Eu fui começar a estudar sobre pessoas um pouco mais esse ano. Que até o ano passado era uma parada muito assim. Você entendeu o que eu quis falar? Sim. Aí a pessoa falava... Não, tipo um exemplo. Tá. Você entendeu o que eu quis falar?
Aí a pessoa falava, não, entendi, então tá bom, então não faz. Aí quando eu ia falar, putz, mano, não entendeu. E aí eu já, tipo, vem cá, vou desenhar pra você. Eu desenhava. Na terceira vez eu falava, daqui isso aqui eu vou fazer. Vai fazer outra coisa. Então até o ano passado eu tava muito nessa pegada, tipo assim. Você tava centralizando. Sim, e aí, o que acontecia? Eu começava a me estressar de um jeito. Quem pagava o pato amanhã, no dia, no mesmo dia, era a Cibele, era meus filhos, e eu não conseguia perceber isso. E aí até que um dia eu encontrei um cara, foi o Levi, e eu comecei a conversar com ele. Levi, baita de um terapeuta também. E eu comecei a falar, Levi, assim, assado, não entendo. E aí que ele foi me mostrando, Tom, o que acontece? Pessoas são assim, assado. E aí eu fui começar a entender, estudar um pouco sobre neurolinguística. Neurociência, né? PNL. Isso, como as pessoas funcionam, com quem eu posso puxar, quem eu tenho que soltar, quem que eu tenho que trazer para perto. E aí eu fui começando... Você começou a aprender a fazer uma leitura... A leitura das cada pessoas. pessoa. Eu não sabia fazer isso. Sim, isso é importante. Eu não sabia. Até para você soltar, dar cargos, você tem que fazer a leitura da pessoa antes, porque com essa leitura você consegue entender até onde você pode chegar com aquela pessoa. Sim. Até onde aquela pessoa também pode chegar junto até com você. Até onde ela quer chegar. Onde ela quer chegar é importante. Aonde ela quer chegar. E hoje em dia falta muito, assim, principalmente nos jovens de hoje, falta muita a ganância, a vontade de vencer, de vencer pelo próprio esforço. E aí as pessoas que meio caem no comodismo, de não querer aprender, de se acomodar. E aí, se a gente não faz essa leitura, a gente acaba colocando para dentro do nosso negócio pessoas que estão ali só para... Elas só querem receber, mas elas não querem trabalhar. Isso, infelizmente, é um problema cultural no Brasil já hoje. Hoje ele está enraizado, assim, assim, é unânime quando você conversa com qualquer empreendedor, todo mundo tem esse mesmo problema. E você aprender a fazer essa leitura, de entender os limites do ser humano, ajuda a gente a não se cobrar tanto. E a saber como contratar. Sim. É impressionante essa parada, porque a gente tem muito assim, é rápido para contratar e demora para mandar embora. Mas quando tem que ser na verdade, você tem que ser mais rápido para mandar embora do que para você contratar. Eu estou num processo seletivo de 3 pessoas. Eu estou pelo menos há 6 meses nesse processo e até agora não consegui encontrar ninguém. Eu acredito. Aqui ninguém. A gente vai por tentativa e erro. Aqui, mesmo a gente sabendo que às vezes a pessoa ela vai ter dificuldade, mas a gente avalia o empenho dela. Sim. Será que essa pessoa ela vai se entregar de corpo e alma para poder tentar pelo menos aprender? E a gente vai acreditando e até chega um momento que a gente tem que substituir. Infelizmente, todas as empresas hoje em dia estão assim. Algo que eu comecei a fazer dentro da empresa, de novembro para cá, eu queria testar um pouco mais a ideia de missão e visão deles. É algo bem interessante, uma historinha que aconteceu. Eu cheguei acho que foi no dia 31 de outubro. Não, perdão. No dia 15 de outubro. Falei, galera, é o seguinte, a gente vai ter agora a nossa Black Friday, né? E eu queria abrir para vocês para que a gente pudesse ter uma participação maior de vocês. Mas antes de eu falar tudo isso, eu entrei numa brisa tipo de ambição. Tipo, você falando, o que você imagina? Qual que é a tua projeção de vida? O que você quer daqui, sei lá, 3, 4 anos? E aí cada um foi falando um pouquinho. Eu peguei todos os exemplos, então um quer casar, outro comprar um carro, outro morar sozinho e tal. Gente, tudo que vocês estão falando é possível, mas tem que ter grana. E aí como é que tem grana? Ganhar salário não adianta. Com o salário que vocês ganham aqui, esquece. Vocês não vão ganhar. Como assim? Então você está mandando embora? A gente não.
O que eu quero é que vocês comecem a transicionar a mente de vocês para amanhã ou depois eu queimar a carteira de trabalho de todos vocês e vocês serem sócios comigo nessa história. Tá complicado pra vocês entenderem? Um pouquinho, Tom. Então, peraí, eu vou trazer isso para a prática. Vocês precisam ganhar dinheiro. Vocês precisam ganhar dinheiro. Eu não estou falando de vocês precisam trabalhar. Eu fui cutucar na ferida, tipo, de todo ser do mundo. Vocês precisam de grana. Você quer casar, você quer comprar teu carro, você quer morar sozinho. Você precisa de grana. Não vai acontecer milagre. Não vai aparecer do nada na sua conta. Ninguém vai pôr um Pix na tua conta. Não. E Tom, e onde está essa grana? Aí a gente mostrou os produtos. Tá tudo aqui, ó. A gente vai ter uma ação de Black Friday agora. Aí eu comecei a entrar em prática com eles. Eu preciso montar uma estratégia. Mas eu quero que vocês montem. Porque eu sei que eu posso montar, mas eu não vou montar. Eu quero que vocês montem e 1% do faturamento bruto, se a gente alcançar esse número, eu vou dividir entre vocês. Conclusão. Passamos pelo menos aí uns 10% da meta. Então, o que acontece? A equipe veio de um jeito em novembro que eu nunca vi eles trabalharem. Aí eu perguntei para mim mesmo, será que foi fogo de palha? Eu vou aplicar a mesma história em dezembro. E aí eu mostrei para eles um método em novembro, mostrei para eles outro método no início de dezembro. E conclusão, eles estão com uma gana de um jeito que eu nunca vi igual, velho. Então esse lance de equipe, quando eu falo de equipe, mano, que trabalha ali com a gente, é uma parada que, mano, se o cara vem junto, eu quero que eles vejam o Emaús da mesma maneira que eu vejo. Visão de dono. Entendeu? É o que falta para muito funcionário é ter uma visão de dono. Hoje existe até treinamentos hoje para você ensinar o funcionário a ter uma visão de dono. Porque é importante o cara, porque ele tem que enxergar que existe dois caminhos para ele ganhar dinheiro. Ou ele paga para aprender, que é o que você vai fazer uma faculdade, um curso. Então, assim, às vezes a gente vê... Eu já dei muito conselho para funcionário que já funcionou e para outros não. Uhum. Às vezes o cara tá dentro de uma empresa foda, com baitas oportunidades para ele aprender e ser um baita de um profissional lá no futuro. Mas o que ele faz? Ele entra dentro da empresa, em vez de ele buscar formas dele aprender e se aperfeiçoar dentro da empresa onde ele está recebendo para aprender, ele sai da empresa, vai fazer um curso à noite, se desgastar numa faculdade ou num curso, alguma coisa assim, para aprender algo que não tem nada a ver com aquilo que ele está fazendo no dia a dia. Para depois ter que largar um emprego que ele sabe, ele já domina, para tentar algo que ele acredita que pode ser maior que aquilo que ele já está fazendo. Então, por exemplo, eu já tive exemplo, assim, de cara que a gente treinou aqui, por exemplo, no DTF. Coloquei o cara para trabalhar, falei assim, olha, eu vou te ensinar absolutamente tudo sobre DTF. Além disso, eu vou te conectar com os chineses, eu vou te ensinar a consertar essa máquina, eu vou te ensinar a você montar e desmontar uma máquina como essa, mas no final do dia o cara saía para fazer um curso que não tinha nada a ver. Ou era de veterinário, ou era na área de cara, que não tinha nada a ver com o que o cara estava fazendo no dia a dia. Muitas pessoas às vezes enxergam que aquilo que ela está fazendo é momentâneo e que a grama do vizinho que vai dar mais frutos para ela. Sendo que, na verdade, ela já está ali com a plantação e pronta para colher os frutos, mas ela não consegue enxergar que ali ela pode regar um pouco mais para ela poder colher os frutos ali onde ela está. E a melhor coisa do mundo é a gente poder receber para aprender.
muitos grandes empresários hoje, quando fala assim que se fosse para você começar do zero, eu procuraria um cara muito foda e ofereceria ele para trabalhar de graça. Por quê? Porque é nesse sentido. Porque as pessoas, elas recebem para aprender, mas elas acreditam que outras profissões que vai dar o futuro que ela busca. E talvez essa falta de visão dos seus funcionários em certo momento, eles não enxergavam que ali aonde elas estão já pode ser o pontapé inicial para elas poderem ter ou o próprio negócio ou partir para empresas muito grandes que podem dar salários muito, muito maior do que elas podem imaginar. Porque nem sempre hoje você vencer quer dizer que você precisa ter o seu próprio negócio. Existem muitas empresas que pagam salários assim que nem com o próprio negócio às vezes você vai conseguir ter. Talvez falte essa visão. Lá, desde o começo da minha jornada empreendedora, eu formei diversos, hoje, empresários que até eu falo, às vezes, por falta de data, tal, eu quero trazer eles para dentro da minha empresa para mostrar para eles também, para os meus funcionários de hoje, que aquele cara um dia foi meu funcionário. Outro dia desse chegou o Sandro, que é dono da BLCK Brasil, que é uma marca de bonés que está estourada no Brasil inteiro. Você vê o Wesley Safadão, você vê assim, muita gente assim. Que é o Bezinho, é o né? Bezinho, aquele Bezinho. Pode crer. O cara era meu cortador. Quando a gente se encontra, ele é de Ferraz de Vasconcelos. Que legal, cara. Mesma cidade, mesma sua cidade. Que legal. O cara de Ferraz de Vasconcelos, o cara que venceu na vida, hoje está milionário, e ele era meu cortador. Ele olhava aquilo que eu fazia, assim, um dia eu vou ter o meu. E ele sempre entrou e saiu de cabeça erguida, nunca deu uma falha, nunca faltou. Era o cara que trabalhava dentro da minha empresa que tinha uma visão de dono. E é o que falta muitas vezes nas pessoas, é ter essa visão de dono, entender que, cara, ali é o momento de você crescer. Hoje eu tenho diversas pessoas, como o Elias, que hoje é o host do meu podcast, tenho a Elisa também, que é host, eu tenho o Vitor, que é do meu suporte. Assim, são pessoas que elas estão entendendo que a partir da minha empresa elas podem ser algo, pode ser algo muito grande, ou junto comigo, ou além de mim, fora daqui. Eles estão entendendo isso. E assim, eu espero também poder também treinar outras pessoas para ter essa visão. Mas eu acredito também, Tom, que isso daí é um problema cultural do Brasil. Além de política, na escola você aprende coisas que assim, na verdade, assim, quando você olha assim, toda a sua vida pregressa e todo o seu passado, quem foi que te ensinou a ser empreendedor? A vida. Quem foi que te ensinou? Na escola você aprendeu alguma coisa sobre isso? Nunca. Assim, parece que a gente que cresceu dentro da periferia, parece que a gente cresceu no intuito, assim, tipo, de ser funcionário de alguém. Cara, você vai ser um dia, você vai ter que trabalhar para alguém. E aí eles acham que eles precisam trabalhar num grande centro comercial, eles precisam sair daqui da Zona Leste para ir lá para a Zona Sul, Zona Oeste, para poder trabalhar numa Faria Lima ou trabalhar numa Avenida Paulista, para eles ganharem dinheiro, sendo que não. Tem muita gente na periferia que está crescendo, está ganhando fortunas e eles não conseguem enxergar isso. Eles não conseguem entender que eles também podem. Eles acham que eles precisam estar num grande centro comercial ou numa empresa multinacional, sendo que não. Pô, pegar o Tom de Emaús, aprender tudo que você tem de conhecimento, trabalhar do seu lado, entender toda a sua visão, de como você chegou até aqui com a sua marca e dar as mãos para você e falar assim, cara, nós vamos junto, é difícil. É muito. Difícil se É encontrar. muito. Cara, e assim, a gente que é empreendedor, quando a gente encontra pessoas que conseguem entender que ela pode ser quem ela quiser ser, sem precisar sair da onde ela está, que é o mais complicado, você moldar. E assim, eu acredito que na quebrada tem muito diamante. Tem. E a gente, como empreendedor, a gente tem que lapidar esses diamantes.
Eu acredito muito no fator, em cima do que você falando, de lapidação do diamante. Tem uma parada que eu falo muito para a nossa equipe, que é o seguinte: eu quero que vocês ganhem mais que eu aqui dentro. Foi na última conversa que eu tive com eles. Ó, meu salário, eu falei para eles, eu tenho um salário aqui dentro do Emaús. Sibeli tem um salário. Meu salário aqui dentro do Emaús é tanto. Meu desejo para vocês aqui é que vocês ganhem pelo menos ou um pouco a mais, ou pelo menos metade, um pouco a mais da metade daquilo que eu ganho. A mais. Aí, mas como assim, então? Como assim eu vou ganhar mais? É, porque para mim não interessa hoje o meu desenvolvimento financeiro. Porque eu já entendi como ganhar dinheiro. Eu quero que vocês ganhem dinheiro. Eu quero que vocês aprendam essa arte. É que, na verdade, assim, um negócio em si, o gestor ele tem que, mais que mostrar para as pessoas como como se você entregasse para eles uma ferramenta para eles ganharem. Isso. Eles ganhar dinheiro. Isso. E muitas vezes eles não conseguem enxergar porque eles acham que tudo aquilo que entra no negócio vai para dentro do do seu bolso. Ai, eles não delícia. entendem de gestão. Essa, a plaquinha aqui, ó. Eles não entendem de gestão porque essa limitação de estudo mesmo, de conhecimento, de vivência que faltou na juventude deles, eles não conseguem entender que o dinheiro da empresa não é nosso. Isso. O dinheiro da empresa... A minha empresa pode entrar 10 milhões de reais. O meu salário é o mesmo. Isso. O que eu vou pegar ali é o mesmo. Isso. Se eu tiver com o carro batido na rua, eu não vou poder consertar se eu não tiver o dinheiro do meu salário de dentro da minha própria empresa para consertar o meu carro. Eu vou andar com o carro batido. E as pessoas, caramba, meu cara ganha tanto dinheiro, a empresa vende pra caramba e o cara tá andando com o carro batido. É isso. O dinheiro não é meu. Eu tenho que fazer o meu negócio crescer. Eu tenho que separar a minha parte. Aí talvez daqui 1, 2 anos, 3 anos eu posso fazer uma retirada grande do meu negócio, porque a minha empresa tem um caixa gordo para poder fazer isso. Mas fora isso, não tem como fazer isso. É isso aí. Senão, cara, se a pessoa chegar... Acontece qualquer coisa política, ou que nem aconteceu da pandemia, uma causa natural. E aí, o que você faz? O que você faz? Você não tem dinheiro para sustentar o seu negócio. Porque você comprou um carro novo, porque você comprou uma casa nova, você fez uma viagem dos sonhos, e cadê o dinheiro para continuar o negócio? Muita gente quebrou nessas ideias assim. Sim, sim. Ali foi o momento de separar o joio do trigo. Foi. Ali foi assim, em questão de separação mesmo, assim, de sobrevivência, só conseguiu sobreviver quem realmente estava preparado. O Emaús, eu costumo dizer que o Emaús adora uma crise, né? Porque quando a gente começou, em 2015, a gente estava por dentro de uma crise econômica. Econômica? Era uma crise econômica. Depois ela virou uma crise política, que foi a derrubada da Dilma lá, pelo Michel e tal, o golpe, sei lá, impeachment, sei lá. Aí depois veio o Bolsonaro e todo mundo pensou que em 2020 o Brasil ia dar aquela decolada. Aí veio a pandemia. Então já são aí algumas crises interessantes que a gente vem passando aí. E até agora a gente sobreviveu elas. Que venham mais crises, né? E eu costumo dizer, ontem mesmo eu estava falando aqui, o meu negócio ele foi feito para crise. Porque quanto mais o país estiver em crise, melhor para o meu negócio. Olha só como que é forte isso. É muito louco esse negócio também de alta de dólar, não sei o que e tal, que também, por exemplo, o cara que é rico, ele fica milionário. O único ruim disso é que o pobre que não entendeu o jogo, ele vai ficar cada vez mais miserável. Sim. Mas é aquilo, cara. Sabe uma parada do diamante? O carvão, para virar diamante, ele tem que estar numa pressão desgraçada. Tem. Tem muito empreendedor, mano, que nasce
Quando é tipo assim, o cara tá no fundo do poço e descobre um porão no fundo do poço, tá ligado? Quando ele tá no porão no fundo do poço, é ali que ele descobre que ele consegue subir. É ali. Eu vou te falar, eu venho... O Emaús, ele nasce quando eu tô devendo 60 mil reais pro Itaú, Sibeli grávida do Matheus e a Melissa com 3 anos. Então, tipo... É o momento que você mais precisa de dinheiro. E é impressionante, cara, que durante o desenvolvimento da Melissa, enquanto eu tava quebrando, você não percebe que você tá quebrando. Eu não tinha a percepção que eu tava quebrando. Para mim era tipo, não tem problema. Era tipo, quando chegar na meta, a gente dobra a meta, sabe? Era meio isso. E aí eu não consegui entender por que aquilo tava acontecendo. Antes do Emaús existir, eu quis ser design gráfico. E Deus sempre falava, Tom, não é isso que eu quero pra você, cara. Você gosta disso e tal, mas você vai aplicar todo esse conhecimento e conteúdo que você tem dentro do Emaús. E eu, de tanto relutar, eu acabei quebrando. Por isso que o lance é propósito e processo. O processo para poder chegar onde eu estou hoje, igual você falou, eu tive que passar pelo fator desobediência. Mas ele foi o caminho mais longo para eu chegar à realização do meu propósito. E por que eu tive que sofrer assim? Para poder mostrar para as outras pessoas hoje, com o teu podcast, com a galera ouvindo, que a obediência é o caminho mais rápido para o sucesso humano. Então, obediência a quem? Entenda que Deus é o único cara que você vai conseguir reconectar. Jesus já abriu o caminho para você fazer isso. É só você fechar o olho, mentalizar nele e falar, Pai, é agora. Eu quero aprender a te obedecer. Me ensina. Eu quero. Aí Deus vai falar, beleza, você quer mesmo? Então tá bom. Então, não é no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Às vezes é num piscar de olhos. Mas se muita gente quer um processo. E se você entender, mano, você tá numa reforma de uma casa. Você tá numa reforma. Tá, pó pra todo lado e coisa que você perde em reforma. Parede que derruba, criança que fica mal por causa de pó, de parede. Mas a reforma só é chata para quem ainda não viu a casa pronta. Porque uma vez que você vê a casa pronta, irmão... Quando você conseguir enxergar a casa pronta, né? Esquece. É isso, é o diferencial. Esquece, irmão. Eu costumo dizer também que assim, hoje eu consigo enxergar coisas que as pessoas não conseguem enxergar. Mesmo eu falando, explicando. Eu consigo enxergar o meu negócio daqui 5 anos. É isso aí. E aí eu falo para a pessoa, se prepara. Vai ter um momento que a gente vai passar por isso, isso e isso. E você vai precisar conhecer sobre isso aqui, ó. Dá para você aprender sobre isso? Aprende sobre isso que nesse momento, hoje a gente não vai precisar. Mas quando a gente estiver nesse ponto aqui, vai precisar que você conheça sobre isso. Aí chega lá e a pessoa não está preparada. É isso aí. Por quê? Porque ela não acreditou. Ela não conseguiu enxergar aquilo que eu consegui enxergar. E aí vai eu lá ter que se desdobrar e ter que fazer a parte da pessoa que deveria estar preparada para aquele momento específico não tá. Ô Jefferson, tem uma história, tem uma parada que assim... Quando Jesus ele vai chamar os discípulos dele, ele vai chamar só broca cega. Pedro, aí você vai ter aliás, Simão, né? Aí você vai ter o irmão dele, você vai ter os Tiago, você vai ter o Zelote, que era briguento, ele era da turma da milícia, assim, vamos dizer, né? Aí você vê o Mateus, que era um cobrador de impostos na época, devia ser comparado a hoje a algum político bandido. Imagina, tipo, Jesus chamar o Haddad para ser discípulo dele. É tipo isso, entendeu? Para a época. Aí você pega ali, você vai pegar... Quem mais? O João, que era um cara, era meio melancólico, ele se dizia que era o mais amado de Jesus e tal. Você vai pegar ali, nesses 12 caras, só broca cega, irmão. Só broca cega. E Jesus, com muita paciência, foi
entendendo, preparando e mostrando o reino dos céus, o reino de Deus, para esses caras, de forma de parábola, alimento, orações, milagres. E ao mesmo tempo, isso tudo foi fortificando a fé de cada um. Uns entendiam mais rápido, aí Jesus já pegava esses caras e já levava para o Monte da Transfiguração, onde ele viu lá, os discípulos viram o Jesus, o Elias, ainda Pedro imaturo fala uma bobagem lá no meio daquela resenha, outros já mais distantes, outros já gostavam tanto de cuidar do dinheiro que se perdeu, outros já prestavam mais atenção naquilo que ele estava falando e escreveu um livro para o próprio público, que é o Mateus. É um processo, cara. Não tem jeito. O ser humano tem coisas que você vai falar, sei lá, para o teu filho agora, que só vai fazer sentido para ele daqui 10 anos. E sobre ligar os pontos novamente. E o lance da maturidade. Por Racionais. Eu amo ouvir Racionais. Mas toda vez que eu ouço, tipo, sei lá, Fórmula Mágica da Paz, que pra mim é a melhor música do mundo, Fórmula Mágica da Paz. Apesar que tem Jorge Ben ali, que eu gosto pra caramba, dos alquimistas estão chegando, aquela trip toda. Mas toda vez que eu ouço Fórmula Mágica da Paz, mano, eu aprendo uma parada nova. Desde, sei lá, 96, 97, quando eu era um pivete, até hoje, pra mim, essa música... Então, tem coisas que Papai do Céu falou pra mim em 2012, 2013, 2014, que só tá fazendo sentido pra mim agora. E tem coisas que ele tá falando pra mim agora que só vai fazer sentido pra mim daqui a 10 anos. Então, o fator é... O semeador saiu a semear. Tem semente que caiu no terreno no terreno cheio de pedra, e as pedras sufocou. Teve semente que caiu no meio do caminho, as pombas veio e comeu. Tem semente que comeu no meio dos espinhos, não desenvolveu. Mas olha o detalhe da semente quando ela cai na terra boa. Ela produziu, por uma semente, ela produziu a 30, produziu a 60 e a produziu a 100 por um, para cada semente. Ela vingou todas as outras sementes que se perderam no meio do caminho. Mas a palavra não fala que o semeador ele foi para um lugar semear. Ele saiu semeando. Você, Jefferson, você é um semeador de ideias. Você é um semeador de conceitos. Você é um empreendedor nato que semeia a vida na vida dos outros. E quem tiver a terra boa, o que é a terra boa? Tem uma cabeça, uma mente aberta, fértil, para entender aquilo que você está falando. Vai prosperar. Quem não, irmão? Você pode falar 10 vezes a mesma coisa, esquece. Você vai passar 20 anos. Pô, bem que aquele cara lá falava para mim tantas coisas. Por que eu não segui? E o fulaninho, que ninguém dava nada para ele, começou a trabalhar comigo. Hoje já vai para lá, para cá, tá de avião, não sei o que e tal. O fato é, eu e você, nós nunca devemos parar de plantar. Sempre tem que plantar, sempre tem que semear. Quanto mais a gente semeia coisas boas, lá na frente a gente colhe. Exatamente isso. Acredito também nisso. Bom, antes da gente entrar no próximo assunto, que vai ser estampas e criação, vou deixar aqui o nosso jabá. Pessoal, para quem quer criar uma marca de roupa sem estoque, vou deixar o link aqui do QR Code para vocês em qualquer lugar aqui na tela que está passando agora, para vocês poderem escanear aí, entrar no site da Hotprint e criar sua marca sem estoque. Você que não tem grana, não sabe por onde começar, você pode começar de forma totalmente gratuita. Você escaneia, faz seu cadastro, escolhe um dos produtos para você vender, cria sua loja e já começa a divulgar hoje mesmo. Em apenas alguns minutos você já consegue começar a colher os seus frutos. Basta você pegar ideias como essa do Tom e de várias outras pessoas que vão passar aqui em diversos nossos podcasts
aplicar e entender que você vai ganhar dinheiro com uma facilidade tremenda com a Hotprint. Tom, entrando em estampas, existe alguma estampa ou coleção que tenha marcado sua jornada ou que tenha algum significado especial para você e para sua marca? Tem. Tem uma só. É a única que me fez chorar até hoje. Ela se chama Metanoia. É a camiseta para mim que eu vou morrer fazendo essa estampa. É uma estampa que vai perdurar pela eternidade na Terra enquanto o Emaús existir. Quanto tempo já tem que você criou essa estampa? Essa estampa ela tem pelo menos uns 6 ou 7 anos. Caramba. Não. 6 ou 7, ela é de 18. É 6 anos. Como que é essa estampa? Todas as histórias da Bíblia, elas parecem mitologias. Você não consegue botar fé que ia chover num lugar que nunca tinha caído no céu, que no caso é a Arca de Noé. E um cara foi lá, construiu um barco gigante e todo mundo zombava desse cara porque nunca tinha caído do chuva. As plantas eram alimentadas pelo orvalho que saía da terra. Ou ainda 3 caras que foram jogados dentro de uma fornalha de fogo, nenhum se queimou e ainda tinha um quarto cara lá. Ou ainda um cara que ia andar sobre as águas. Tudo isso é mito, parece que é mentira, não é? Sim. Mas aí o que acontece? Como tudo isso faz para entrar dentro da cabeça do ser humano? Metanoia significa meta, mudança, e noia, mente. Então metanoia é uma mudança de mente. É uma mudança de comportamento, de rota, onde você começa a ter um novo aprendizado. Metanoia tem muito a ver com o arrependimento. O arrependimento ele não é um remorso daquilo que você fez. O arrependimento é, eu não quero mais essa água, então eu preciso parar de beber essa água. O arrependimento é um processo, onde você aos poucos deixa de tomar essa água ou para de uma vez. Isso é metanoia, que é a mesma coisa que arrependimento. Como essa informação toda de Bíblia, todo esse estudo, essa visão de fé, vira algo racional, algo que as pessoas realmente pontuam e acreditam. Porque quando você fala de Deus, você acredita em Deus? Eu acredito. Fala, tá, então vamos falar sobre ele. Mas eu não sei. Então, você não acredita em algo que você não sabe? Então, a pessoa tem que ter um mínimo de uma noção do que ela acredita para ela falar sobre o assunto. E como isso acontece na nossa cabeça? Você vai perceber que nessa estampa existe uma grande composição visual, com vários elementos, várias histórias da Bíblia. E esse desenho, quando ele nasceu lá em Bertioga, eu e o Renan na Rocha Church, conversando sobre como que seria essa história do Jesus na mente humana. Quando eu volto para o estúdio, na época o Robson trabalhava comigo, um baita ilustrador, eu falei, vamos fazer o seguinte, nós vamos criar vários pontos bíblicos de passagens. Então ele começou a desenhar lá Arca de Noé, Jesus andando sobre as águas, tal, um monte de coisa. Depois a gente vai abrir esses arquivos, todos esses desenhos, em um arquivo só, grande. E eu vou montar uma composição dele. Depois que eu montar essa composição, o que eu vou fazer? Nós vamos passar um rastro vermelho, como se fosse o sangue, saindo da cruz e ligando todos os pontos. Esse desenho demorou uns 15 ou 16 dias para ele montar, trabalhando direto. Ou seja, não é simplesmente eu vou para um AI e monto uma arte. Eu vou e construo a ideia, a narrativa, em cima de uma mensagem. Montei toda a composição. Aí eu falo, Robson, passa o sangue, como se fosse saindo da cruz, andando por toda a história humana, até chegar na mente humana. Quando ele mostrou aquilo para mim, eu
Chorei. Porque ali, mano, eu entendi o Deus que saiu do trono, se transformou em homem, rasgou o véu, abriu o mar, passou ali pelo Jacó, passou pelo Adão e Eva, passou pelo batente da porta, até chegar na cabeça humana. Para mim, hoje, a metanoia é, para mim, a camiseta mais legal do Emaús até hoje, assim. Aí você vai ter outras camisetas que vão falar também. É a Rei da Glória, que eu gosto bastante. Teve uma coleção que me marcou muito, que foi uma... Quase não teve abrangência, porque eu fui muito louco nessa coleção. Fiz umas camisetas todas cheias de recorte. Ainda vou fazer algo parecido isso. O nome dela chamava Luz. Foi um momento que eu fiz algo muito bem produzido. Por ingenuidade, por imaturidade, eu queria fazer algo grande, mas eu percebi que falei, não acabou não rolando, não dando certo. E aí, o que mais? E aí foi isso, cara, pra mim. Aí agora a gente lançou uma coleção mais recente, chamada Manifestações, que são as manifestações do Espírito Santo na vida do ser humano, inclusive que foi tocado pelo Vinícius, que trabalha com a gente. Então é isso que eu estou te falando, sobre equipe. Você dá confiança para as pessoas que estão ao seu lado, para que elas transicionem dentro da marca. E eu vou te falar, a metanoia não é nem a sombra do que está para vir por Emaús. Tem muita coisa maluca acontecendo que nem eu sei como que eu vou dar conta. E assim, falando em números, quantas peças você acha que você já vendeu com essa estampa que você acredita que é a sua maior inspiração? Assim? Acho que mais de 10 mil. Mais de 10 mil peças? Mais de 10 mil. Com essa estampa. Sinal que as pessoas entenderam a sua mensagem. Putz, cara, eu vou te falar. Muita gente vai ter um quadro dela lá, né? E muita gente, quando vê aquele quadro, depois que eu explico todo o conceito, parece que vem um bálsamo, uma presença de Deus assim tão forte que as pessoas, a maioria delas, né, choram assim. Você vai perguntar, cara, o que você tá chorando? Não, cara, é muito louco o que você tá fazendo, é inexplicável. E aí é aquilo, você não tem uma palavra para descrever aquele momento que você tá sentindo. Você só vai. Cara, legal isso. Agora, puxando para o tema de empreendedorismo e desafios, empreender no Brasil, e ainda mais na periferia, tem seus desafios, né? Quais foram os maiores obstáculos que você enfrentou ao longo da sua trajetória? E como você superou cada um deles? Cara, é uma pergunta difícil de responder. Porque como posso te falar isso? Eu tenho para mim que todo obstáculo é como se fosse um desafio, sabe? E de alguma maneira eu tenho que passar por ele. Então, eu não vejo dificuldade em passar por isso. Porque você acredita, assim, será que é a forma como você olha, como se... Para muitas pessoas seria impossível de resolver. Uma dificuldade, ou seria tipo algo ruim, mas você encara isso como se fosse simplesmente mais um desafio. Tá, é normal. É normal. Vou dar um exemplo para você. Sibeli, por exemplo. Vira e mexe, ela parece, tá acontecendo isso e aquilo. O que nós vamos fazer? Eu olho para ela. Vamos fazer assim assado, que vai resolver. Outras vezes aconteceu o dia assim. Por que você fez esse tanto de peça? Minha filha, isso aí já tá vendido. Eu fiz porque já vendeu. Vamos pro próximo. Por que você gastou tanto nessa estampa? Tanto tempo fazendo? Porque isso aí vai vender. Então a minha visão, ela é... Eu tô tentando caçar algum problema que vai me impelir de fazer alguma coisa. Achei um. Preguiça. Nossa, mano, às vezes me dá uma preguiça, mano. Fora do comum, assim, de eu não querer levantar. Mas você acha que qual que é o fator que te... Eu não sei se é cansaço ou o cansaço mental, ele é pior do que o cansaço físico.
excesso de atividades, mas dá umas brisas em mim, tipo assim, mano, por que eu acordei hoje? Por que eu levantei hoje? Eu não podia ter ficado dormindo mais um pouquinho? Eu acho que essa é uma parada que dificulta muito pra mim, assim. Mas depois que eu levantei, acordei, tomei um café puro e tal, tá bom, vamos lá, o dia começou. O que eu quero viver em 2025 é ter novos problemas. Como resolver... Um empreendedor nada mais é do que um resolvedor de problema. É como resolver novos problemas, sabe? Como aprender a lidar melhor com as pessoas. Como melhorar a vida dos meus funcionários. Eu entendi... Mano, é muito louco isso. Se eu melhoro a vida dos meus funcionários, por mais que amanhã ou depois eles vão embora, eu sei que eu vou conseguir melhorar a minha vida. Porque eu sei que, de alguma maneira, eu não sei como mensurar isso, tá? Eu percebo... É mais uma percepção intuitiva do que analítica. Mas eu percebo que, conforme eles estão melhorando de vida, mudando de vida, a minha vida também muda, a minha vida também melhora. E na verdade isso te faz bem. Eu também tenho esse mesmo sentimento. Às vezes muitas pessoas falam, mas por que você vai fazer isso? Por X pessoas não merecem e tal, fulano não merece. Cara, mas isso é de mim. Isso. Eu não posso ficar pautando a minha vida porque a pessoa ou porque fulano, ciclano não está se esforçando, não está fazendo por onde. Eu tenho que fazer a minha parte. Isso. Uma hora a conta chega. Uma Isso. hora ela vai lembrar, ela vai parar, ela vai assim, caramba, eu era feliz e não sabia. E ela vai me agradecer em algum momento da vida, ela vai me agradecer. Eu imagino que eu já mandei muita gente embora. Tipo assim, porque não rolou. E eu percebo, mano, eu tenho, acho que essa percepção intuitiva. Cara, eu era feliz e eu não sabia. Sim. Mas a gente só vai dar valor para aquilo que foi bom só quando perde. Você tem mãe viva, você tem pai vivo, fale para ele ou para ela, eu te amo todos os dias da sua vida. Mesmo que você esteja brigado. Porque você não sabe o que é uma ausência de um pai. Minha mãe ficou internada 7 dias no hospital, no servidor. Memória curta. Problema de sódio. Cara, eu não desesperei, não. Eu não desesperei. Eu toquei minha vida. Falo, Deus, se você quiser levar, você leva. Tá tudo certo. Minha vida vai continuar. Eu tenho uma irmã especial, mais velha. Vou cuidar da Zaya. Vai ser difícil, vai. Mas vamos nessa. Vamos embora. Não tem pra onde eu correr, não. E aí eu falei... E aí ela recuperou tudo, foi pra casa. E é impressionante que antes dela ir pro hospital, ou depois, ou tal, nada mudou assim no meu tratamento com ela. Mas todas as pessoas que eu falo, por que você tá brigando com a sua mãe? Você tá brigando com o seu pai? Você tem noção do que você tá fazendo? Seja meu filho, seja filho dos outros. Eu falo as mesmas ideias. Você não tem noção, mano. Sua mãe e seu pai é sua base aqui. Sim. A hora que eles não estiverem aqui, você não tem mãe pra onde correr, cara. Você não tem mulher, não tem filho, não tem nada. Você não tem ninguém, nem amigo você vai ter. Sim. Então, honre seu pai e sua mãe para que tudo que você faça da melhor maneira possível. Pegou a visão? É isso. Passar a visão aí pra rapaziada aí que a gente tem que dar valor para quem realmente merece valor. Sim. Seguindo ainda no tema de empreendedorismo, o que você diria para quem está começando um negócio hoje? Difícil essa pergunta também. Eu acho que a pessoa que quer montar um negócio próprio, ela não pode pensar em ganhar dinheiro. E é duro você falar isso para uma pessoa que ela não pode pensar em ganhar dinheiro. É difícil. Porque o dinheiro é consequência. Porque acontece, tem muita gente que vai abrir negócio novo pensando que ela vai ganhar dinheiro. Se você quer dinheiro, trabalha para os outros. Você vai ter dinheiro lá dia 5, dia 20. Resolve sua vida, traz seu modo de vida
para aquilo que você ganha, que você vai ganhar dinheiro. Ter um negócio próprio não é garantia de ganhar dinheiro. Ah, Tom, então você não pensou em ganhar dinheiro? Lógico que pensei. Mas o que eu estou falando é, o empreendedor ele precisa resolver um problema da sociedade. E porque ele resolve esse problema da sociedade, ele ganha dinheiro. Ele é resolvedor de problema. Você é um baita resolvedor de problema, irmão. Sim. Pensa, mano, o cara não tem nada na mão. Ele tem uma ideia de montar uma marca. Se ele for para qualquer Metatex da vida lá, ele vai ter que comprar um rolo lá de 600, 700 pau. Vai ter que pagar lá mais 3, 4 reais para um cara cortar cada camiseta. Cada rolo dá 60 peças, mais ou menos. Sim. Vai pegar outro cara lá para estampar. Vai gerar estoque. Até aí essa operaçãozinha pequenininha, sei lá, já comeu 2,5 pau do bolso dele. Aí a coxinha que ele comeu, é a gasolina no carro que ele colocou, que aí ele esquece de colocar Ele não isso tá na conta. vendo isso. Você já criou um sistema onde o cara tem uma ideia. Se ele quiser, irmão, de verdade, vamos aqui, falando baixinho, ele vai pro ChatGPT, paga lá o ChatGPT, crie uma estampa para mim de Jesus abrindo o Mar Vermelho, ao invés do Moisés. Aí ele cria lá, tal, aquela história. Se ele tiver uma noçãozinha de Canva, Photoshop, ele cria lá um negocinho. Coisa que ele aprende no YouTube. Põe um nomezinho qualquer ali, cria 3, 4 estampinhas. Ô, Hotprint, ó, tô aqui com essas 4 estampas. Vamos testar? Ele começa, irmão. Ele começa dentro da minha plataforma Ele de graça. começa. De graça. Ele entra lá, ele teve um sonho no meio da noite, ele foi lá no ChatGPT, criou as estampas, ele no meio da noite mesmo, ele já tá com a marca dele pronta. Então, hoje, mano, eu vou te falar, a molecada não ganha se ela não quiser. Não quer. Aí o que acontece? Bom, Tom, é meio hipócrita o que você tá falando. Então você tá falando pra ganhar dinheiro. Não, irmão, eu tô falando pra melhorar a sua vida. O dinheiro vai ser consequência daquilo que você tá fazendo pra melhorar a vida da sua família. Você sabe por quê eu quis ser empreendedor? Eu não quis ser empreendedor pra ganhar grana. Eu quis ser empreendedor porque eu tava cansado de pegar trem lotado. Eu também peguei muito, hein? Eu pegava o trem em Ferraz pra Luz, sei lá, Berrini, Vila Olímpia, Nossa, que rolê. Pinheiros. Perdia 2h30, 3 horas do dia. Não, perdão. Dobro, né? 4, 5, 6 horas por dia em transporte. 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Se eu sou funcionário, eu nunca tô aqui pra conversar com você. Não teria esse tempo pra conversar com você. Foi por isso que eu precisava resolver um problema. Como que eu largo o trem? Eu preciso ter algum trabalho, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pensar, mas como eu sustento a minha família? Como isso? Então tudo começa pelo como e começa pelo porquê. Aliás, contrário, né? Tudo começa pelo porquê. Por que eu vou desenvolver um copo com essa textura embaixo? Aí depois você vem como. Como que eu vou desenvolver esse copo com a textura embaixo? Você responde o quê? A uma necessidade do ser humano. É muito louco que até Deus ele tem essa história, né? Dentro do empreendedorismo. Sabe por quê? Olha que doideira. Quando Deus cria o ser humano, ele vai criar no 6º ou 7º dia? No 6º dia. E aí, ele criou tudo lá. Criou o mar, criou a terra, criou as aves, criou tudo. Criou um ambiente perfeito, né? Para o ser humano trabalhar. Mas o que é o ser humano quando Deus criou? Ele viu tudo aquilo tão belo, tão perfeito. Ele falou, eu preciso morar nesse lugar. Porque nem aqui onde eu moro, eu tenho uma variedade de pássaros, eu tenho uma variedade de peixes. Eu quero aprender a saborear esse lugar, essa fruta que eu criei. E como que eu faço isso? Aí ele chama o filho dele, chama o Espírito Santo, que aí é uma outra viagem que eu tenho, que era uma família. Como se o Espírito Santo fosse a parte feminina da história, o Jesus, o Filho, e o Deus, o Pai. Quer suco? Eu vou tomar água aqui.
Exato. E aí, o que acontece? Isso é uma viagem, tá? Isso aí não tá na Bíblia, não, o varão. Depois eu explico essa viagem aqui pra você. Aí, o que acontece? Os três vão lá e começam a modelar o ser humano. Eles modelam o ser humano. E aí, quando eles veem, mano, tá igualzinho a gente. Tá feita a nossa imagem e nossa semelhança. Mas e agora? Como que esse bicho aí vai ter vida? Aí todo mundo olha pro parte do Espírito Santo. Vai lá, vai morar lá. E Deus sopra nas narinas daquele boneco de barro e vira o ser humano. Ou seja, o ser humano é parte de Deus aqui na Terra. Até aí o problema está resolvido. Bom, consegui me criar aqui nessa Terra e Deus fala que ele se encontrava com esse ser humano todo dia no final do dia. Mas o que acontece? Esse ser humano pecou. Quando ele peca, ele se separa de Deus. Ele vai para um canto e Deus vai para um outro. E aí agora o que acontece? Deus tem um outro problema para resolver. Por quê? Porque ele não conseguia viver longe daquele ser que ele criou. Deus não conseguia viver longe de um ser que, mesmo tendo livre-arbítrio, mesmo tendo poder ou não das escolhas, ele não conseguia viver longe. E aí ele teve a brilhante ideia. Ofereceu para o filho. Filho, você quer ter um reino que é seu? Você quer herdar isso aí por herança? A gente vai ter um problema sério. Mas eu acho que vai valer a pena. Eu imagino que Jesus lá em cima, do lado deles, deve ter tido uns debates e tal. Mano, mas você já viu que o cara pecou? Você quer me botar nessa furada? E aí Deus falando para ele, mano, vai valer a pena. Aí o Espírito Santo falando, vai filho, vai valer a pena. Mas vamos começar diferente. Você não vai começar em forma de um boneco. Você vai nascer de uma pessoa. Como assim eu vou nascer de uma pessoa? Eu já existo aqui. A eternidade sou eu? Como que você quer? Porque se você vai lá e entende como é o ser humano, você vai conseguir conectar a gente de volta com eles. Aí Jesus vem, habita ali no corpo da Maria. É gerado um bebê. Ele nasce como um bebê, se forma como uma criança, jovem, adolescente, morre na cruz. E era o seguinte, quando Jesus ele morre na cruz, o sangue dele volta e toca na terra. Nós somos feitos de quê? De terra. Ou seja, ele nos reconecta com Deus Pai. É muito louco isso, mano, porque, nossa, chega me arrepia, isso é muito louco. Porque Jesus, o próprio Deus, ele consegue resolver um problema e ele traz toda a riqueza da terra, toda a reconexão, tudo aquilo que estava na terra de volta para ele. Então, se você não consegue aprender com Deus o que é ser um empreendedor, o que é ser um resolvedor de problemas, não é sobre ganhar pessoas ou dinheiro. O verdadeiro empreendedor, ele resolve problemas. Você resolveu um baile no problema. O Emaús, quando ele nasce, tinha um monte de camiseta cafona. Um monte de camiseta que não falava nada com nada. Que os caras de fora, que não era cristão, que não entendia quem era Jesus, falavam, nossa, que camiseta zoada essa, mano. Aí eu falei, não posso fazer um negócio desse. Então eu tenho uma bagagem de design e criação desde 2004. Então eu passei por estúdio, agência de publicidade, trabalhei com música, com vídeo, com fotografia, com cenografia, com um evento. Mano, é tanta coisa que eu fiz. Peguei toda essa bagagem que eu estudei, que eu aprendi, que eu desenvolvi e coloquei dentro da marca. Hoje, o Emaús, para mim, é muita... Parece pretensão ou arrogância o que eu vou te falar. E eu quero te falar para que deixe registrado. Mas para mim não tem nenhuma marca dentro do cenário cristão que eu falo que eu vejo eles como concorrentes. Sim. Eu não vejo. O único chegaram pro dono do Netflix e perguntaram para ele o seguinte: qual que é seu maior concorrente? A Amazon, Disney? Ele falou assim pro cara: não, meu maior concorrente é o sol. Porque quando tá sol, as pessoas não estão em casa.
assistindo. Forte isso, hein? E é com uma clareza, assim, impressionante, né? Pra mim, o meu maior concorrente é o diabo, velho. Porque eu tô tentando tirar as pessoas do inferno, mostrando uma mensagem pra elas, pra poder levar elas pro caminho de volta pra Deus, que reconectou com a gente, e o diabo levando as pessoas pro... Então você pode ter 50 marcas cristãs, 50 mil, 100 mil, quanto mais marca cristã tiver, melhor é pra todo mundo. Porque é uma marca com propósito, né? Você tá entendendo? Bom, entrando, cara, assim, tô arrepiado, é muito forte, tudo que Glória envolve, a Deus, tudo glória que a Deus. envolve a sua marca, cara, assim, Não, mas não fascinante. Então, mas não é a minha marca. É a presença de Deus, cara. É a presença de Deus. A presença de Deus, ela não entra numa igreja ou numa casa. Ela tá em todo lugar. O ar que você respira é a presença de Deus. A madeira que você toca é a presença de Deus. Quando eu olho você, eu vejo Deus. Se você consegue ter essa compreensão, Deus é tudo. E ao mesmo tempo é nada. Ele está em cima, está embaixo, está em cima. Ele é... Cara, não tem como descrever quem ele é. O Moisés perguntou para ele, ô, meu chapa, e aí? Essa rapaziada aí que eu vou liderar, vão perguntar qual é teu nome? Quem que eu falo que você é, meu irmão? Aí ele fala, irmão, eu sou aquilo que eu sou. Só segue. Então, quando ele quer falar com a gente, cara, não existe religião. Nós já estamos ligados com ele. Se a gente entender esse conceito, Jesus volta logo. Quanto menos a gente não entende, ele demora a voltar. E entrando no assunto estampas, eu sei que o DTF assim, ajudou você muito no seu negócio. E a gente sabe que a tecnologia DTF ajudou a revolucionar, de certa forma, o formato como você trabalha. Como essa tecnologia ajudou a Coletiva Emaús a crescer ainda mais na questão produtiva? É engraçado essa pergunta que eu não conheci o DTF pela Hotprint, né? Mas o melhor DTF que eu uso é da Hotprint. Eu conheci o DTF ainda antes de usar com você. Isso deve ter, sei lá, coisa de 3 ou 4 anos. Mas eu não botava muita fé, sabe? Eu sempre fui de um cara do Silk, da tela e tal. Ainda uso e tal. Mas eu nunca botei muita fé, mano. Esse negócio aí você vai lavar, vai sair. Sair é um... É a crença da maioria dos caras. Da maioria dos caras que passaram pelo Silk, eles meio que têm aqui. Não, tem esse preconceito. Tem o desenho, é normal. Tem. Até você conhecer. Quando você conhece o DTF, irmão, ainda mais o DTF que você faz, cara, você é louco. Ó, vou falar pra você, o melhor DTF que tem é o da Hotprint. Eu falo com propriedade isso porque eu trabalho com o DTF da Hotprint. O Gé não tá me pagando nada, pelo contrário, eu que pago para ele para usar o DTF dele. Mas eu falo isso de graça porque eu quero que você desenvolva a sua marca, seu projeto, enfim, seja o que for. Faz com o Hotprint, faz com o Gé. Eu conheci um cara em Barueri que faz. Ali eu conheci. Mas eu falei, cara... Eu lembro quando você chegou. Por que eu tô fazendo isso um belo dia? Se o Jefferson, que é do lado de casa... Não é... Eu tô fazendo errado. Eu tô fazendo alguma... Tá tudo errado na minha vida. Eu tenho essas brisas, sabe? Às vezes... Mano, tô fazendo tudo errado na minha vida. Não sei se acontece com você. Sim. Aí foi no dia que eu vim, conheci você, que você deu uma baita de uma aula pra mim. Aquele dia, você deu uma aula... Eu saí de lá e falei, mano, eu sou um lixo, eu não sou nada, velho. Que isso? Eu sou... O que eu tô fazendo na minha vida, cara? Não, preciso voltar pra barriga da minha mãe, cara. Meu Deus do céu. E aí, naquele dia, eu voltei. E ali começou, né, nossa relação.
Por exemplo, hoje tem muita coisa que eu faço em DTF que é o quê? São estampas que têm inúmeras cores que eu falo, mano, vamos fazer o seguinte, vamos usar, e detalhes, né? Tem muito detalhe que eu não consigo tirar no Silk, e aí eu tiro no DTF. Sim. E tem muita coisa que eu uso no DTF hoje também para testar. Vamos fazer essa estampa aqui para testar e ver como que é a saída dela. Se ela for legal, a gente faz em uma larga escala. Se ela não for, tá tudo certo, vida que segue. A gente tem uma estampa que chama Rei da Glória. E a gente estava fazendo ela no DTG, na impressora lá da loja. Agora, vamos testar ela no DTF para a gente ver o nível de detalhamento que faz, que acontece. Cara, é outro desenho. O desenho parece que salta na frente. Recentemente a gente lançou agora um de uma águia, que tá inclusive tá para pegar aqui hoje. Cara, eu nunca consegui chegar no nível de detalhamento no Silk, né, com aquela águia. Então, assim, o DTF, para mim, hoje, é uma baita de uma vantagem você utilizar, porque você pode testar modelo, fazer produto mínimo, né, viável, MVP de um produto. Você pode não ter estoque do produto com a plataforma de vocês. Mas é aquilo, cara. Depende muito de quem vai trabalhar, sabe? E o DTF, ele possibilita você, até vamos supor, você vai lançar cinco camisetas de cores diferentes da camiseta, mas que utilizam a mesma estampa. Sim. Você pode deixar as estampas prontas, a camiseta lisa, e aí conforme vai vendendo, você vai fazendo a reposição do produto. Para quem trabalha com loja física, isso é formidável. Não, e outra coisa, o DTF para loja física é muito legal, que você consegue trabalhar a personalização do produto. Sim. A pessoa vai lá, ela eu quero essa igual que você acabou de falar, mas se ela quiser colocar outros DTFs em alguns determinados lugares da camiseta, ela faz uma camiseta com estilo, com a cara dela. Outro dia eu conheci um empresário que ele tem uma loja de shopping e ele deixa um pequeno estoque, assim, de 2 ou 3 peças de cada estampa pronta, e conforme vai revendendo, ele vai estampando na loja mesmo e repondo o produto para poder ir vendendo. Que legal. E aí, cara, olha isso. Antigamente, você tinha que ter um monte de peça pronta dentro do shopping ali, você vender e você ir repondo ali no mesmo momento, só com uma prensinha térmica no fundo da loja do shopping. Isso eu acho fantástico, cara, porque isso evita você perder muito dinheiro. O tanto de empresário aí que tem que fazer bota fora, saldão e os caramba. Por quê? Porque acredita às vezes que um produto vai vender e o produto não vende. Ou um casaco de moletom de inverno e aí não sai inverno, só verão. Entendeu? O inverno era para tá frio, tá calor. E aí o cara não consegue vender. Então, quer dizer, o DTF ele possibilita a gente ter um mínimo viável ali de peças. E aí, se não vender, você vai arcar com 3, 4 pecinhas ali, que ao longo da sua jornada você vai vender ela com certeza. Mas você não precisa estar com aquele monte de peça pronta no estoque, né? Você trabalha dessa maneira de alguma forma? O meu estoque hoje ele é muito rotativo. Então, eu tenho peças que eu tenho Silk, tenho peças de DTG e tenho peças de DTF. Por quê? Porque eu vou diversificando bastante coisa. Tem coisas que eu já acho que com o toque do Silk fica de um jeito, essa aqui para DTF fica de outro. É muito mais feeling, né? Muito mais percepção e feeling de produto, como um vai ficar no outro. Mas no final, cara, é a mensagem que importa. Se eu tenho uma mensagem, eu vou levar lá no Silk, no DTF ou DTG, o resultado no final vai ser o mesmo. Entendeu? Para mim, o que importa é que a mensagem seja levada, de alguma maneira. Bom, falando de visão de futuro, quais são os próximos passos da Coletiva Emaús? Já tem plano de expandir a marca? O que você tem
Quando a gente fala de futuro aí com a Emaús, o que você imagina? É uma pergunta que eu não tenho resposta para ela. Sério? Sério. Sabe por quê? Uma vez que eu tô dentro dessa história e tento ouvir e obedecer o que Deus quer para mim dentro dessa história, eu falo para todo mundo que o Emaús não é meu, que eu sou só um gerente, que esse trabalho ele é divino, ele é de Deus. Ele é o patrão dessa história. Então eu preciso entender aquilo que ele quer que eu faça para poder seguir essa direção. Você quer ver uma coisa que eu fico brigando com Deus direto? Eu vou e acho um lugar para montar uma loja física em São Paulo. Quer ver Deus ficar mordido comigo? É quando ele fala assim, eu não quero loja física. Aí eu falo, mas pai, vamos montar uma lojinha e tal, não sei o quê. Não é para montar loja física. Já te falei. Ô, sossega. Vai investir em internet, vai desenhar. Você tá assim fazer? Eu vou te dar ideia para você desenhar. Pronto. Aí então, tipo, tem uns debates com ele, assim, sabe? E é normal. Ter debate com Deus é a melhor coisa. Aí ninguém entende isso também, né? Porque Sim. os caras, nossa, Tom, você não tem reverência? Cara, Deus é meu pai, cara. Se eu não entender que ele é meu pai, ele não é somente o meu Senhor. Ele é meu pai, ele é o cara que me guia nessa história toda. Então eu preciso que ele me mostre o que ele quer para que eu siga. Eu tenho, sim, alguns planos para o ano que vem. Vamos ver se vão... Algumas coisas ainda tá em off para concretizar, mas vai vir um novo site. Tem esse novo site vai vir com algumas tecnologias diferenciadas aí para quem está comprando, entendeu? A gente vai participar de um evento bem legal em 2025, que é a Expo Cristã. Esse é um evento bem bacana, em setembro. Então, o nosso projeto é criar um stand bacana, como se fosse uma loja mesmo, muito legal. A gente vai ter ali um espaço de pelo menos 80 metros quadrados para trabalhar. Então, é um espaço razoavelmente grande para uma feira. Então, a gente vai fazer um trabalho bacana para poder reter a atenção dos clientes, pensar neles. Então, tem muita coisa legal que está vindo aí. Pretendo também trabalhar a produção do nosso produto dentro do Emaús, cortar, ter um pequeno berço de estamparia, as costuras, tudo ali dentro para poder ter um controle melhor de controle qualidade. e tal. Então, é isso. Tem uma história bem legal que aconteceu comigo, foi em Portugal esse ano. Eu levei 900 camisetas comigo dentro do avião. É mesmo? Pra Foi daqui para Portugal. Portugal. Para Porto. Com 900 camisetas. Essa história foi muito doida. Eu vou contar ela ainda hoje aí pra você ver. Mas o que acontece? Por que eu tô te falando isso? Porque eu quero... eu percebo que tem como expandir no ano que vem para alguns lugares do mundo. Lisboa, Porto, Madrid, Orlando. Onde tem muito brasileiro, né? E os caras pedem. Até Tóquio já pediram para mandar produto para lá. Então a gente mandou agora recentemente alguns pacotes para... Acho que foi para Paris, tem Barcelona, Porto, Orlando. Tipo, tiragens pequenas, 25, 30 peças. Para testar como seria a aderência do produto lá. Então é provável que no ano que vem, não sei se é certo, que também tenha Emaús ao redor do mundo já. Legal isso, cara. Pô, isso é muito bom saber que uma marca da quebrada com um propósito por trás, assim, fascinante, tá levando uma mensagem pro mundo todo. Isso é um negócio que me incomoda muito, sabe? Não o fato de eu vir daqui, mas o incômodo que eu tenho é o incômodo do questionamento. Por que eu? Não sei se já... Sim, entendo. Cara, por que eu? Por que teve que ser aqui? Aí você começa a analisar a história, né? O Rei dos Reis, ele nasceu no Grajaú e se criou no Jardim Brasil. Tipo isso, sabe? Jesus, ele veio das quebradas. Ele ia em Jerusalém dar um rolê, mas ele sempre voltava, ele sempre estava transicionando, viajando ao redor ali, levando a mensagem dele.
E eu percebo que isso repete na mensagem do produto. A gente não nasceu num bairro de classe média ou classe média alta de São Paulo. E não foi porque eu quis. O Emaús, ele não nasce de um barato tipo assim, mano, tô com vontade de fazer umas camisetas, tá ligado? Vou lá e vou fazer. Foi uma mensagem que eu recebi. E fui lá e fiz. Então, é uma parada que é muito louca, que tipo, mano, um cara improvável do improvável do improvável. Na minha adolescência eu era o xarope da história, sabe? Sabe aquele moleque que é o doido da sala de aula? Que ninguém bota fé. Mano, esse moleque não vai dar em nada. Sabe essas histórias? Eu também tive isso. É mesmo? Sim, sim, sim. Eu era o... Só pra você ter ideia, eu repeti 4 vezes. Mentira! Juro. É mesmo? Repeti 4 vezes, eu era um verdadeiro tranqueira. É mesmo? Sim. Eu acho que muitas pessoas olhavam pra mim e falavam assim, cara, esse cara aí vai ser... É mais um que... Dificilmente vai virar estatística. Eu imaginava que eu ia ser da estatística. Sim. Eu imaginava que eu ia estar fazendo qualquer coisa hoje, menos organizar que ser. Ou talvez nem estaria vivo. Tem essa também. Sim. Mas eu... Enfim, então essa improbabilidade me transiciona para um momento do tipo, cara, qualquer um pode fazer o que quiser, velho. Desde que entenda qual é o propósito da vida dele. E essa vontade tem que arder no coração dele. Tem que queimar, mano. Porque se não queima... Mano, quantas vezes eu não quis desistir do Emaús? Várias. Várias vezes. Minha esposa e minha sócia. Então, isso já dá pra você perceber que é um bom motivo de desistir. Eu já quis... nunca quis desistir do meu casamento. Mas eu brinco com ela em determinadas épocas do ano, falo, cara, por que você não é só minha esposa? Por que você tem que ser minha sócia também? Vamos simplificar a história, vamos... Aí eu percebo, não, mano, o Emaús precisa dela, e eu também preciso dela. Então é uma parada que eu tenho que aprender a conviver com ela, como sócia, como esposa, como sócia e como mãe do Matheus e da Melissa. É muito louco. Separar o trabalho da vida familiar não é pra qualquer um. Né? Cara, eu tô há 10 anos aprendendo isso aí, cara. Essa faculdade aí, eu acho que eu não terminei nem o primeiro ano, vamos dizer assim. se mensurar por período, né? Agora, se você pudesse deixar uma mensagem pro seu eu do passado para ajudar, de certa forma, o seu eu do passado, o que você falaria? Obedeça a Deus com toda a sua força, independente do que vão falar pra você, velho. Só obedece a Deus. Que tudo que você for fazer na sua vida vai dar certo. E é o que minha mãe fala, cara. Minha mãe fala exatamente isso. O segredo da sabedoria está na obediência. Aliás, o princípio da sabedoria está na obediência. É o que minha mãe fala. Impressionante esse assunto de mãe, porque eu vejo a Trindade como modelo de família, que é um assunto que eu comecei a falar agora há pouco. E se a gente entender esse modelo de família, a gente só replica o modelo de família que é o que Deus quer que a gente replique. Olha essa história. Eu imagino que a Trindade é como se fosse o pai, a mãe e o filho. Onde o Espírito Santo é a parte mais, né, mais delicada da história, mais, né, vamos dizer assim, mais feminina. Não estou dizendo para a gente pensar de um lado homem e mulher. Tipo, porque se você for levar para o aspecto físico, não tem nada a ver. Mas, tipo, personalidade, sabe? O homem, você tem uma visão mais forte, mais dura da história. Aí você tem a mulher, que é um ser mais fraco, porém mais forte emocionalmente, às vezes não. Enfim, cada um dentro do seu quadrado. Falando sobre as emoções de cada uma das pessoas. E essas emoções contemplam ali esses dois eternos, né? Não dá para falar que é um ser, porque um ser ele é criado. Eu costumo dizer que o próprio Deus, essa história não existe. Porque para Deus existir, ele precisa ser criado. E Deus ele não criou-se. Ele já é a própria eternidade.
Então esse modelo de família vem dele. Ele, brutão, tal, sábio, resolvedor de problema, o Espírito Santo ali com essa visão, com essa versão mais tranquila, mais calma da história, e o Filho, o Jesus que veio dessa história toda aí. E aí a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito, ele pairava sobre as águas. Eu imagino que Deus devia estar lá, sei lá, trocando ideia com os anjos, conversando sobre algumas coisas que tem na eternidade e tal, junto com o Filho. E o Espírito Santo foi fazer compras no universo. E pairou sobre a terra e ele não subia. E ele ficou agoniado, mexendo com isso, com aquilo. Aí Deus fala para Jesus assim, quer ver que sua mãe está inventando coisa lá embaixo? Vamos lá ver o que ela quer. Aí vem os dois juntos com ele, com o Espírito Santo. E aí os três começam a confabular. Mano, esse lugar aqui, ó, acabou de ter um monte de coisa. Teve dinossauro, teve não sei o quê. Vamos fazer uma terra nova. Pô, mas quantas vezes a gente não já tentou fazer terra nova? Por que quantas vezes eu falo? Porque a Bíblia em português fala no princípio, mas o original do judaico, ela fala de em um princípio. Se ela fala em um princípio, já deve ter existido vários. Mas por que a gente vai criar algo novo de novo nessa terra? Vai destruir de novo? Não, vai ser diferente dessa vez, me ouve. Aí começaram lá a criar, aí separou a terra da água, criou firmamento, criou sol, criou lua, criou dia, criou noite, criou vegetação, criou tudo. E no sexto dia falou, tá, mas nós criamos tudo isso aqui de novo. Recriamos, trouxe um monte de desenho dos anjos lá para cá. E agora, o que a gente vai fazer? Nós precisamos habitar aqui na terra. Os caras que a gente criou para habitar aqui não deu certo. Aí Jesus já vê aquela história, mano, vai sobrar para mim, eu sei que vai sobrar para mim. Vai sobrar para mim esse BO, não vai? Não, filho, fica tranquilo. Aí Deus falou, fica tranquilo, vai dar certo, vem comigo. Só ouve o Pai. E aí eles vão lá, modelam o ser humano recebe o sopro divino, e aí a continuação dessa história que eu tô falando agora, tá lá atrás dentro do meu podcast. A minha vida é entender que família é o principal elemento que o ser humano pode ter aqui na Terra. Se a gente entende que o reino de Deus é a família, pai, mãe, filho, a gente entende que isso é Deus. Quem é Deus? Mas, Tom, eu não tenho pai. Não tem problema, vai lá e seja um pai. Mas, Tom, eu não tenho mãe. Vai lá e seja mãe. Construa sua família. Mas, Tom, a minha orientação sexual é diferente. Faça do seu jeito. Se Deus falar com você para você mudar, enfim, faça do seu jeito. Mas, quando você entende que a família é pai e mãe e uma criança, você começa a criar responsabilidades diferentes. Você começa a criar conceitos diferentes. Você começa a entender qual é a responsabilidade sua dentro da Terra. Uma coisa que eu aprendi, eu só fui aprender a ser filho do meu pai depois que ele morreu. Por que, Tom? Eu só aprendi a ser pai depois que... Perdão. Eu só aprendi a ser filho do meu pai. Eu só fui aprender a ser filho quando meu filho nasceu. Porque eu fui aprender a ser filho com ele. De resto, esquece. No final do dia, irmão, não é Stamp Silk, Hot Print, DTF, DTG. No final do dia, mano, é quando você senta no seu sofá, bacana, legal, tá tua filha de um lado, sua esposa do outro, o teu pivete lá dando uns pedala no C, e pega um negócio lá pra tomar e tá todo mundo assistindo um filme no Netflix, ou tela quente, sei lá. É isso que importa. O resto é consequência. Cara, fantástico ouvir você aqui. Sim, ter você com essa história fantástica por trás da sua marca foi algo muito inspirador. Espero um dia trazer você novamente aqui para contar mais. Eita!
Mas porque eu vi aí que se apertar vai sair tanta coisa legal. Rapaz, só umas bobagens também. Eu falei um monte de bobagem no podcast também. Coisa legal, cara, aqui assim, que inspirador, que vai ajudar muita Glória gente a Deus. A ter uma marca com propósito também. Tem que ser. E mesmo que seja em outros temas, assim, ouvindo você aqui, só demonstra mais ainda que pro ouvinte de casa que está nos assistindo, ele tem que entender que para ele criar uma marca de roupa, para ele fazer sucesso com esse negócio, ele precisa ter um propósito por trás. Ele precisa olhar assim, mas por que eu vou fazer minha marca? Isso. Qual é o sentido? Qual é o público que eu vou entender? Qual é o nicho que eu vou compartilhar? E aí muitas pessoas às vezes se perdem nisso. Às vezes não sabe qual estampa criar, ela só sabe que ela quer criar uma marca. Ela coloca o dinheiro na frente e aí ela não consegue entender que por trás de uma marca de sucesso existe um propósito, existe uma comunidade, existe pessoas que quando você cria, você não cria uma estampa para você cria uma estampa porque é uma inspiração divina que vai entregar algo para aquela comunidade que está esperando que você entregue algo que tenha conexão com eles. Isso. E é o que falta em muitas pessoas na hora de criar sua própria marca de roupa. Isso. Então, Tom, quero muito agradecer aí sua presença. Cara, eu que gente agradeço. já está aí quase 2 horas. É, mentira? Quase 2 horas. Vamos É mesmo, cara? Quase 2 horas aí, batendo um papo. Rapaz do céu. Antes de finalizar, vamos falar o seguinte. Eu quero que você deixe aqui como que faz para adquirir os seus produtos, como que as pessoas chegam até você, como que as pessoas conseguem entender mais e se inspirar também nas suas estampas, nas suas criações. Já tem dezenas de pessoas aí que falam que era para trazer você aqui. E eu quero que você deixe aí como que as pessoas chegam até você e conhecem mais sobre o Coletivo Emaús. Vamos lá pelo Instagram. Instagram você coloca lá coletivo, _ que é aquela linhazinha que fica embaixo, Emaús, E-M-A-U-S, coletivo, _ Emaús. Lá você vai ter todas as nossas fotos, vídeos, stories e tal. E se você quiser conhecer o site, que é onde você consegue adquirir nossos produtos, você clica em coletivoemaús.com. E se você quiser me seguir lá no Instagram também, você vai procurar o Tom do Emaús. Tatu Ovo Maria do Emaús. Tom do Emaús. Beleza? É isso mesmo. Muito obrigado pela sua presença. Tamo junto, negão. Valeu. Valeu eu, você é louco. Tamo junto, Bate-papo top demais.